Pois é, meus amigos, o governo Lula está preocupado com uma possível anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Uma matéria que saiu do jornal Folha de São Paulo que eu quero repercutir com você que está aí do outro lado. Olá, sejam todos bem-vindos. Esse é o canal RN, o seu canal de notícias aqui no YouTube, né? Quero aproveitar e te convidar para você se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, também o seu comentário. Olha, meus amigos, o governo Lula entrou em alerta, né, com as informações de que Jair Bolsonaro, do PL, já conseguiu o apoio suficiente na Câmara dos Deputados para a aprovação de uma lei de anistia para os atos golpistas. É importante ressaltar, gente, que uma lei funciona da seguinte maneira, né? Ou seja, passa lá o projeto de lei, precisa tramitar. Um projeto de lei nesse sentido vai passar na CCJ, por exemplo. Pode ser aprovado na CCJ, né, e outras comissões dentro da própria Câmara dos Deputados. Aí depois esse projeto de lei vai para o Senado. Só que no final vai cair na mão do presidente Lula. E aí o que o presidente Lula vai fazer? Vai vetar, né, o projeto de lei da anistia. Só que tem um porém. O Congresso Nacional tem a prerrogativa de derrubar o veto. Aí como o governo Lula hoje não tem uma base sólida no Congresso Nacional, sofreria uma derrota, né, escaldante, digamos assim. Só que aí eu já vi, né, vários analistas, por exemplo, da CNN Brasil, comentando, olha, se for aprovado a lei da anistia, o Supremo, né, o Supremo Tribunal Federal, que são os guardiões da Constituição, pode derrubar, né, porque já segundo, né, os advogados ouvidos, essa lei seria inconstitucional. Mas é importante ressaltar, né, gente? Se o Congresso Nacional aprovar, né, fica bastante complicado. Então, o projeto, né, precisa ser aprovado por 257 dos 513 parlamentares para virar lei, né? Lideranças do PT fazem cálculo de que o número já foi alcançado. Vejam só, gente, ali a base do Lula, né, já fez as contas, né, e já, segundo eles, o Congresso Nacional já tem os votos necessários para esse projeto de lei de anistia, né? Os apoiadores de Bolsonaro afirmaram ao jornal Folha de São Paulo, no entanto, que ainda não tem segurança absoluta de que conseguiriam hoje aprovar a matéria com margem de segurança, né? Mas a maioria estaria próxima. Eles teriam hoje 237 votos, faltando, portanto, 20 para chegar a um piso mínimo, né? Que também eles não querem que a matéria seja colocado em pauta e não tenha o respaldo, né? De correr o risco de não ter, né, os 257 votos necessários. Para isso, faltaria atrair apoio do republicano, presidido por Marcos Pereira Bolsonaro, que já fez um périplo, né? Já andou conversando com vários presidentes de legenda, como é o caso do PSD, de Gilberto Kassab, do PP de Ciro Nogueira e do União Brasil do Antônio Rueda, né? Pode se reunir ainda com Pereira nos próximos dias para tratar do assunto. Ah, gente, vamos ser sinceros, né? Olha, tá faltando o apoio, né? Diz ele aqui do Marcos Pereira. Gente, esse Marcos Pereira é um puxa-saco do Bolsonaro. Você acha que ele não vai colocar o republicano para votar favorável à lei da anistia? Agora você que está do outro lado vai perguntar: César, você é favorável ou contra a anistia, né, a esse projeto de lei que anistia digamos, os envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro? Eu vou falar uma coisa para vocês aqui, gente. Por que esse projeto de lei está tramitando? Vamos imaginar a seguinte situação, que fosse só o povão mesmo, um povão simples, né? Os apoiadores do Bolsonaro, aqueles que saíram de Santa Catarina, do Paraná, de Brasília, de Bahia, de Minas Gerais, e que foram até Brasília naquele dia protestar, né? E que por infelicidade do destino, né? Momento de, sei lá, que parece que a pessoa perdeu a consciência, cometer aqueles atos de vandalismo, né? E muitos deles, inclusive, já estão presos. Gente, se fosse só esses aí
que estão presos e outros que estão, digamos assim, com o processo tramitando na justiça, você poderia ter certeza que esse projeto de anistia não seria aprovado nunca! Nunca, nunca, nunca! Mas sabe por que que esse projeto corre o risco de ser aprovado? Porque tem peixe graúdo. Tem deputados estaduais envolvidos, tem deputados federais envolvidos, tem o pessoal do Exército envolvido, né? Tem o ex-presidente Jair Bolsonaro, segundo a Polícia Federal, está envolvido, né? Ou seja, tem gente grande. Aí sim, quando a água bate na bunda dos grandão lá, aí é aquela correria total, né? Para aprovar, né, essa anistia. Ou seja, na minha modesta opinião, vai ser aprovado. Por quê? Porque tem peixe graúdo, né, que corre o risco de ser preso. Aí eles falam assim, não é para nós. Eu já vi o Bolsonaro falando, não é para salvar é para salvar aqueles coitados que estão presos, né? Então, aqueles que estavam lá em Brasília, que muitos já estão, digamos assim, pagando a sua pena, digamos assim, né? Ele fala que é para esse projeto de lei, mas a gente sabe muito bem que é para salvar, né, os políticos e os militares de ir em cana. Por isso vai ser aprovado. Agora, se fosse para dar a liberdade, dar a anistia para o povão simples, né, que participou desses atos antidemocráticos, esse projeto de lei, gente, não seria aprovado nunca, né? E agora o presidente Lula, né, tá preocupado porque, segundo informações, isso poderia virar bagunça, né? De repente o STF prende né, o Congresso Nacional vai lá, faz um projeto de lei, né, anula, né, essa condenação e viraria bagunça o nosso sistema judiciário, né? Agora, a gente já tá esse confronto, né, entre o judiciário e o legislativo. Isso acontece há muitos anos, desde que eu acompanho a política. Não é importante ressaltar aqui, né, porque o nosso público, por exemplo, para você que chegou pela primeira vez aqui, é um público basicamente de aposentados e pensionistas e beneficiários do BPC. Teve uma lei que aumentava, por exemplo, quem recebe BPC sabe que para receber o BPC tem que atender um critério de renda, né, que é 1/4 de salário mínimo. Muitos dos beneficiários que estão acompanhando o canal sabem bem disso. O Congresso Nacional aprovou uma lei que elevou para meio salário mínimo a renda per capita, né? O que aconteceu? Né? O presidente, na época, o Bolsonaro pegou e vetou. O Congresso Nacional derrubou o veto. E aí, o que aconteceu? Né? Na época, a Advocacia Geral da União, do governo Bolsonaro, entrou no STF e o STF julgou a lei inconstitucional, né? Eu lembro que na época, a oposição, que era o PT, PSOL, gritaram, né, nas redes sociais, olha, o STF, né, o Judiciário está intervindo nas decisões do Congresso Nacional. Ou seja, o STF quer legislar no lugar de deputados e senadores. Eu me lembro, gente, essa passagem como se fosse hoje. Vai ser a mesma situação se for aprovado a lei da anistia. O que vai acontecer? Se for lá se o STF, né, por acaso derrubar essa lei, vai acontecer a mesma coisa, só que daí vai ser o outro lado, né, vai ser o lado do Bolsonaro que vão começar a gritar, olha, o judiciário tá legislando, por que eles não saem da magistratura e não vão para disputar a eleição, né? Ou seja, gente, essa questão do Congresso Nacional sempre está criticando ações do STF, sempre existiu e sempre vai existir, porque realmente tem esse atrito, né? Porque, gente, é uma coisa que eu sempre falo aqui no canal, não é querer defender a STF, não é querer defender os juízes aqui de primeira instância, juiz aqui dos fóruns da minha região, mas, gente, a justiça, ela só age quando é provocado, né? O juiz, ele não vai sair procurando um ou outro para prender, não. Alguém vai lá pedir, né, para que isso aconteça, né? É a mesma coisa. Quando você pode ver, quando o Congresso Nacional aprova uma lei que o outro grupo não gostou, eles correm para o STF, ou seja, eles convidam o STF a entrar nessa questão, né, a discutir essa questão. A judicialização, gente, principalmente lá no STF,
acabaria 90% se os deputados, né, aceitassem a votação entre eles ali. Vamos imaginar que o Congresso Nacional pegue e aprove a lei da anistia, né? Como vocês viram, né? Que pode isso acontecer. E aí, o que acontece? O presidente Lula veta, né? E aí o Congresso Nacional derruba o veto. Se a parte perdedora ficar quietinha, não levar para o STF, pronto, acabou. Está aprovada a lei. Mas a gente sabe que não é bem assim. A parte perdedora coloca uma pastinha debaixo do braço e ó, lá para o STF. Esse que é o grande problema aqui no Brasil. Mais uma vez, recapitulando, o STF só age quando é provocado. Se os senadores e deputados aceitarem a votação entre eles lá na casa, o STF não vai interferir, e isso é fato. Ah, mas antes de eu fechar o vídeo, gente, eu quero perguntar para você que está aí do outro lado. Você é favorável a que seja aprovado a anistia, ou você acha que anistia não? Comente aí, a sua opinião é de suma importância.